sobre aquele mal ao ser humano. O primeiro deles é o orgulho ou a soberba. Por que esse pecado é considerado o pai de todos os pecados? Porque ele é considerado a fonte de toda a iniquidade. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar o quanto o orgulho faz mal para a sua vida? Quantos casamentos são destruídos? Quantos divórcios acontecem por causa do orgulho dos dois cônjuges ou de um só? Quantas amizades são desfeitas? Quantos vínculos são rompidos? Quantos homicídios, assassinatos surgem, são causados por causa do orgulho? Você já parou para pensar nisso? Na sua própria vida, quantas dificuldades você já passou na sua carreira, na sua profissão, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, por causa do orgulho? O orgulho é que causa inimizades, porfias, dissensões, é que gera o egoísmo, que gera a soberba, a altivez, a presunção, a autossuficiência. O orgulho é que quebra vínculos, laços, é que gera teimosia. O orgulho tem causado problemas enormes. E eu quero apontar para você por que o orgulho faz tão mal para as pessoas e qual é a solução. O que a Bíblia diz? Como é que a gente pode vencer isso que é inerente à condição humana? Como é que nós podemos e qual é a virtude que pode quebrar o poder do orgulho na nossa vida? Então, eu quero ler para você um texto de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12, que é um texto quase que misterioso, porque ele vai falar de uma época antes da história, de um ser que foi criado antes da criação do mundo. Então esse texto de Ezequiel é um daqueles textos que apontam a história, tem 2 textos na Bíblia, ou 3 textos, que vai falar daquele ser angelical, que foi criado por Deus, que quando traduziu a Bíblia para o latim, a estrela de luz ou portador de luz recebeu o nome de Lúcifer. É um nome que não está na Bíblia, mas preste atenção em Ezequiel 28, 12. Homem mortal, cante uma canção de tristeza por causa do fim que o rei de Tiro vai ter. Diga-lhe que eu, Senhor Deus, digo isto. Você era um exemplo de perfeição, como era sábio e simpático. Você vivia no Éden, o jardim de Deus, e usava pedras preciosas de todo tipo, rubis e diamantes, topázio, berilo, ônix e jaspe, safiras, esmeraldas e granadas. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia em que foi criado. Eu fiz de você um anjo protetor com as asas abertas. Você vivia no meu monte santo e andava pelo meio de pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita desde o dia em que foi criado, até que você começou a fazer o mal. Você ficou ocupado comprando e vendendo, e isso levou à violência e ao pecado. Por isso, anjo protetor, eu o humilhei e expulsei do monte de Deus, do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza, e a sua fama o fez perder o juízo. Então eu o joguei no chão, a fim de servir de aviso para outros reis. Esse é um texto enigmático, porque o profeta está falando sobre o rei de Tiro, que é uma nação poderosa, mas de repente o texto muda o tom, e o texto começa a falar de um anjo protetor, de um arcanjo que vivia no monte de Deus, no jardim do Éden, no meio de pedras preciosas e que era perfeito. Ou seja, a profecia
transcende um homem, um rei humano, e vai falar dessa criatura angelical, que foi criada perfeita, mas de repente ele começou a fazer o mal. E o texto diz que é porque ele ficou orgulhoso com a sua beleza. De uma hora para outra, esse ser começou a olhar para si mesmo e não vê mais a imagem de Deus, o brilho de Deus, a formosura de Deus. Ele começou a se achar o máximo, belo, poderoso, grandioso. E a partir desse momento, aquele ser angelical, criado por Deus, o orgulho fez com que ele se tornasse Lúcifer, que ele se tornasse o ser maligno, porque ele se tornou um ego absoluto, ele se tornou um ego fixado em si mesmo, como o conto ou o mito de Narciso na literatura grega, que olhou para si mesmo no seu reflexo e se apaixonou por si mesmo. Esse texto diz que esse ser angelical ficou focado em si mesmo, na sua beleza, no seu resplendor, e ele deixou de se ver como um ser derivado, criado, finito, e aí ele se tornou absolutizado. Quem criou o mal? Quem criou o mal foi Lúcifer. Deus criou um ser angelical que o orgulho fez ele criar o mal, e aí ele se diabolizou, ele se satanizou. O que é Satanás? É um ego absoluto. É um ego fixado em si mesmo, é um ser fechado na sua própria altivez, na sua própria presunção, na sua própria soberba. Por que o orgulho faz tão mal para o ser humano? Porque o orgulho nos faz pessoas parecidas com o diabo. Dá uma olhada na história humana e você vai observar os grandes tiranos, déspotas, os grandes reis, imperadores, governantes que patrocinaram massacres, guerras horríveis. Esses homens acharam que eles tinham o poder em si mesmos. Eles foram tomados pelo pecado de Lúcifer, que é o orgulho, que é a soberba, que é a presunção em seu nível mais elevado. Olhe para a história humana, desde Nabucodonosor, desde Alexandre o Grande, desde os tiranos, desde Herodes o Grande, que mandou matar a esposa, matar os filhos, mandou matar as crianças de Belém. Dê uma olhada para os tiranos, para Stalin, Lenin, Hitler. Dê uma olhada para esses homens e vejam neles o pecado de Lúcifer, a presunção de querer dominar, e isso gerou milhões e milhões de mortes, porque esse é o pecado metafísico, esse é o pecado primordial, esse é o pecado antes da criação do mundo, que passou, e quando o ser humano é dominado por esse pecado, ele se absolutiza, ele não aprende mais com ninguém, ele não ouve ninguém, ele não respeita mais ninguém, porque ele acha que ele é o máximo. Olha, você está achando que essa é uma pregação muito longínqua? Mas quantas pessoas eu conheci que, ao ser promovido, ao subir no topo da sua carreira, se tornaram seres humanos intratáveis, pessoas insuportáveis. Eu já conheci pessoas de dentro do meio eclesiástico, do meio da igreja, que porque subiu na carreira eclesiástica, assumiu um cargo, ele se tornou superior aos demais, abandonou. Eu conheço pessoas que abandonou amizades antigas, que acabou com casamento, porque a pessoa ficou rica, porque ela subiu na sua carreira, porque se tornou um chefe, porque teve um alto cargo, e a pessoa foi tomada de uma presunção, de uma altivez, de uma atitude de soberba, que se tornou insuportável. Então esse é o pecado que torna seres humanos parecidos com o maligno. E aí a pessoa vai se tornando, quantas pessoas que ascenderam um cargo político,
E agora eles se perpetuam no poder, não querem abrir mão do cargo, não querem abrir mão. E quantos males isso causa para a civilização, para a democracia, quantos tiranos, quantos casamentos são destruídos por um marido teimoso, por uma esposa teimosa, que sempre acha que está certa, que tem a razão, que sabe tudo, que não precisa aprender com ninguém. Quantos casais brigam porque eles não pedem perdão, não reconhecem os seus erros, porque foi tomado pelo pecado de Lúcifer, que se acha o máximo, que se acha melhor que os outros, que aí o orgulho infla o ego e não consegue mais se relacionar com ninguém. Quantas pessoas estão no topo da carreira, mas perderam os amigos, porque não conseguem mais se relacionar de igual para igual, é só de cima para baixo, é só dando ordem, e vivem isoladas, sozinhas, solitárias, por causa do orgulho. Mas tem mais, esse não é só o pecado metafísico, não é só o pecado de Lúcifer, esse é o pecado original. Se você vai lá para Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva foram criados, a serpente, esse ser maligno, vem tentar Eva, e o que ele diz? Olha, você pode comer do fruto que Deus proibiu, porque quando vocês comerem desse fruto, vocês sereis iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. E Eva, vendo a árvore que era bom para dar entendimento, eles foram e comeram do fruto. E ali entrou o pecado na história humana. Mas observe que a tentação não é apenas de comer, culinária, não é apenas olfativa, não, a tentação é uma tentação interior, é do orgulho. Quando vocês comerem, vocês vão ser iguais a Deus, vocês vão ter poder, vocês vão dominar, vocês vão mandar, e esse é o pecado original, que na filosofia chama-se de híbris. É o pecado ontológico, é o pecado do ser humano, que o ser humano ele nunca se contenta com quem ele é e com o que ele tem, ele sempre quer mais, ele sempre quer estar acima. Esse é o pecado original que move as pessoas. Por quê? As pessoas querem e buscam tanto dinheiro, porque o dinheiro dá poder. E nós somos tentados pelo poder, nós queremos ser independentes, nós não queremos precisar de ninguém, nós não queremos ser dependentes de ninguém, nós queremos fazer as coisas conforme a nossa cabeça, mandar no nosso nariz, dirigir, e aí o pecado original rompe a nossa dependência de Deus, nos afasta de Deus, nos faz crer que nós não somos seres derivados e dependentes da bondade de Deus, que nós podemos fazer aquilo que a gente quer, como nós queremos, do jeito que a gente quer, e o orgulho nos afasta de Deus. Quantas pessoas eu vou falar do evangelho e as pessoas dizem assim, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz mal para ninguém. A pessoa está dizendo, eu não preciso de Deus, eu sou bom. É o orgulho da sua bondade, é o orgulho da sua pretensa honestidade. O que a pessoa está dizendo? Eu não preciso de igreja, eu não preciso de Deus, eu não preciso de Bíblia, eu sou melhor que os outros, eu não preciso de orientação de pastor, eu não preciso de pregação, eu não preciso de ensino bíblico, porque eu sou suficiente. Eu sou autossuficiente. O pecado nos afasta da fonte da vida. O orgulho nos afasta do Deus Criador. E ele engana e seduz o ser humano dizendo, você é o máximo, você é poderoso, você é isso, você consegue, olha o que você conquistou. É isso que o orgulho faz. O orgulho é o pecado de Lúcifer e é o pecado original de Adão, de Eva. É o pecado que destrói os relacionamentos, que destrói a interioridade, faz com que a pessoa se torne feia, se torne uma pessoa insuportável. É isso que o orgulho faz com as pessoas. Quem sabe você tem problemas no seu trabalho por causa do seu orgulho. Quem sabe você tem problemas com os seus filhos, com os seus pais,
por causa do seu orgulho, que você acha que sabe tudo, que os outros são ultrapassados, que você é que tem a última palavra, que você é o cara. Quem sabe você foi contaminado por um dos piores tipos de orgulho, que é o orgulho religioso. É o orgulho espiritual, é o orgulho do fariseu que vai no templo e ora, Senhor, te agradeço, mas ele ora de si para si mesmo, Senhor, te agradeço porque eu sou melhor que os outros, eu não sou como esse publicano pecador, eu jejuo, eu dou dízimo, eu vou no templo, eu sou melhor, eu não sou como essa gentalha, como essa ralé, eu sou superior. Quem sabe você ter esse orgulho farisaico, religioso, presunçoso, que achar que é superior, mas o publicano de cabeça baixa bate no peito e diz, ó Deus, sê propício a mim, pecador. E Jesus diz que o publicano foi ouvido, que o publicano foi justificado e o fariseu não, porque o fariseu, ele não precisa de Deus, Deus não está na vida dele, ele é presunçoso, ele tem orgulho da sua religiosidade, ele tem orgulho da sua pretensa superioridade, e aí ele fica parecido com o diabo, ele fica parecido com Adão, ele fica longe de Deus. E aí você vai falar, mas e aí, pastor, como é que a gente vence esse mal? Porque eu sou orgulhoso. Eu que estou pregando aqui, falando para você, o maior problema da minha vida é o meu orgulho. A maior dificuldade que eu tenho para ser um homem de Deus, um servo de Deus, um marido, um pai, é o orgulho. O orgulho é a causa dos meus maiores problemas. E a solução do Evangelho, a primeira virtude da salvação é a humildade. É por isso que a primeira bem-aventurança do Sermão do Monte, em Mateus 5, versículo 3, Jesus diz, felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sem a humildade não há arrependimento, sem humildade não há salvação, sem humildade não há perdão. Só a humildade é que pode fazer isso. É por isso que Paulo diz, tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, sendo igual a Deus, não se apegou ao fato de ser Deus. Jesus não se apegou ao poder, o único que teve todo o poder no céu e na terra, o único que abriu mão do poder. E ele desceu e se fez homem, e se fez servo, e ele desceu até a morte, morte de cruz. Veja bem, todos os homens querem o poder, todos os homens querem os tronos, querem os cargos, mas aquele que estava acima de tudo, esse não se apegou ao poder, ele abriu mão, ele se esvaziou, ele desceu por amor, ele se tornou um de nós, se tornou carne e sangue, ele se tornou servo e ele aceitou a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou e o ressuscitou dos mortos e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que ele é o Senhor. O apóstolo Paulo diz, vocês têm que ter a mesma humildade, a mesma atitude que teve Cristo Jesus. Ele abriu mão, ele se humilhou, ele desceu. É por isso que Tiago diz, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, e ele no tempo oportuno vos exaltará. O caminho da felicidade, o caminho da salvação, o caminho da alegria, o caminho de uma família sustentável, o caminho para que você seja parecido com Jesus Cristo é o caminho da humildade. Não existe homem de Deus, não existe mulher de Deus orgulhoso. Eu estou aqui confessando o meu pecado e estou dizendo para você, para Deus, Senhor, faz do meu coração um coração humilde, quebrantado, contrito. Eu não quero ser parecido com o diabo, eu quero ser parecido com Jesus de Nazaré. Eu quero ser parecido com ele. Por isso, Senhor, quebranta o meu coração. Ajuda-me a me esvaziar dessa soberba, dessa presunção, e ajuda-me a olhar para a graça de Deus, porque a graça de Deus é que quebra o orgulho, porque pela graça sois salvos. Isso
isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se orgulhe. A graça de Deus nos nivela todos os humanos, porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. E a graça nos eleva, porque a graça nos salva. Nos perdoa, porque todos pecaram e destituídos estão, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. A graça nos humilha e a graça nos salva e nos justifica. A graça coloca-nos todos no mesmo patamar, são todos iguais, todos pecadores iguais, mas o favor e a bondade de Deus nos salva pelo sacrifício de Cristo. Nessa manhã eu quero trazer essa reflexão para você. Você quer ser parecido com o maligno ou quer ser parecido com Jesus? Você quer que as coisas boas aconteçam na sua vida? Aprenda a se humilhar. Aprenda a pedir perdão, aprenda a abrir mão, aprenda a descer do seu pedestal, aprenda a reconhecer que a primeira virtude, o caminho para a felicidade é a humildade, a primeira bem-aventurança é a humildade de espírito. Você quer que o seu casamento melhore? Seja mais humilde. Você quer que os seus relacionamentos sejam melhores, mais saudáveis, mais produtivos? Seja mais humilde, desça do seu pedestal, abandone esse pecado de Lúcifer, abra mão desse seu orgulho e siga o exemplo de Jesus. E humilhe-se sob a poderosa mão de Deus. E aí você vai ser parecido com o Senhor Jesus Cristo, que era manso e humilde de coração. Que o Senhor te ajude, que o Senhor me ajude, que o Senhor nos ajude a vencermos o orgulho e abraçarmos a humildade sincera e um coração quebrantado, porque Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Nosso Deus e nosso Pai, ajuda-nos a vencer esse orgulho que domina o nosso coração. Quebranta, Senhor, a soberba da nossa alma e dá-nos um coração contrito, compungido, quebrantado e humilhado na Tua presença. Sara-nos desse mal, purifica-nos, santifica-nos, transforma-nos à semelhança de Jesus, que era manso e humilde de coração. Eu oro, Senhor, por mim e por todos os ouvintes nesse dia, buscando a bem-aventurança da humildade, em nome de Jesus. Amém.